Então, seja todo mundo bem-vindos e bem-vindas a essa aula dessa semana. Essa é a aula de número 20, ok? Então, assim, tem muita coisa. A partir de agora, pessoal, a gente já está começando a caminhar para não fim, digamos assim, dessa parte teórica, mas assim a gente já pode dizer que a gente está começando a ver o fim do túnel de aulas teóricas. Eu acredito, a partir de agosto, a gente vai iniciar as nossas aulas, as aulas sobre resolução de questões. Então, a gente vai fazer diversas vezes, vamos ficar nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta de assuntos. E é muito bom porque você que participou dessas aulas teóricas vai ter um embasamento muito maior. E você, por exemplo, que participa das aulas teóricas e vai para a aula prática, que é as resoluções das questões, você vai ter um fundamento maior, você já vai ter discutido isso e com certeza vai ser mais fácil para você. Beleza? Mas, de qualquer modo, seja todo mundo bem-vindo. A gente tá num momento histórico nas aulas que o que vocês viram anteriormente vão puxar toda hora. Por quê? Porque é neste momento que o mundo está. A gente está num processo que eu falei para vocês que começou lá na expansão marítima, na época que a gente se via pessoalmente ainda, há muito tempo atrás, que eu nem lembro mais, parece que faz tanto tempo, não sei se vocês têm a mesma expressão, mas parece que faz tanto tempo que a gente está dentro de casa que eu nem lembro mais como é que era não ficar em casa. Mas, enfim. Então, assim, a gente está caminhando por uma coisa que a gente chama cada vez um mundo cada vez mais globalizado. Então, a cada vez mais a gente vai ver que os assuntos eles se entrelaçam, sabe? O contexto está cada vez mais entrelaçado. O que está acontecendo na Europa vai acontecer na África, vai acontecer no Brasil, vai acontecer nas Américas, vai acontecer na Ásia, e a gente está vendo tudo aqui se entrelaçando, ficando mais próximo, ficando mais juntinho. Beleza? E é isso que você tem que prestar mais atenção. Então, as coisas estão cada vez mais correlacionadas. É impossível, a partir deste momento, a partir do século XX no geral, a gente dissociar isso está acontecendo no Brasil e algo especificamente brasileiro. Não. Não tem mais. A partir de agora, cara, século XX, não tem mais nada específico. E é por isso que a gente vai introduzir esse assunto. Vamos lá, então. Semana passada eu postei esse meme. Aí, República do acabou, Vargas chegou. Ficou muito famoso esse meme que vocês estão vendo aí. Por quê? Porque ele tá bem claro. Vocês interpretam, vocês conseguiram vendo, não sei se vocês chegaram a ver no meu Instagram, mas como é que vocês interpretaram ele corretamente? O que era República do quê? Alguém lembra? Café Lembra? com leite. República do Café com Leite, exatamente. E o que vai acabar com essa República do Café com Leite é exatamente Vargas. Por isso que quando a gente inicia esse assunto, por essa brincadeira aqui do meme, é esse momento histórico de mudança de paradigma. O mundo está tendo várias assim ditaduras. A gente está vendo ditaduras nascendo na Alemanha, ditaduras nascendo na Itália, ditaduras em Portugal, na Espanha, ditaduras na América Latina explodindo para tudo qualquer lado. É uma era que a Eric Hobsbawm sempre fala, a era dos extremos. Nós estamos vendo as pessoas se tornando cada vez mais extremas durante esse período. Sem falar das ditaduras socialistas, no caso, a União Soviética já está iniciando, a China está caminhando para esse processo de ditadura socialista, outros países europeus estão caminhando para a adoção do socialismo e tudo mais. Então a gente está vendo aí repúblicas, digamos assim, ditaduras de direita, ditaduras de esquerda, e as democracias também que funcionam, ainda estão funcionando, mas ainda uma democracia ainda não muito correta, digamos assim, na visão que a gente tem hoje. Beleza? Então a gente tinha uma república do café com leite, uma república oligárquica, onde ficava dividido o poder entre São Paulo e Rio de Janeiro. Aí Vargas chegou e acabou. Esse processo de Vargas chegar e, por fim, a República do Café com Leite, ela é uma mudança. Ela é uma mudança política. Muitos falam, se você for pesquisar, e pode estar início da era Vargas e tudo mais, mas o que normalmente se encontra é isso aqui: revolução
de 1930. A gente chama de revolução porque, entendendo essa questão filosófica da palavra revolução, revolução é uma mudança drástica. Qual a mudança drástica desse período, da Revolução de 1930? A política brasileira era totalmente oligárquica, era colocada no mundo dos agroexportadores, seja de leite, carne, de corte, gado, ou seja de café, que eram os dois grandes poderes, São Paulo e Minas Gerais. E os poderes ficavam ali, na mão dessas pessoas. Quando Vargas vem e dá um golpe, ele quebra isso. E aí se muito tem, né? Ah, Vargas ele é bom, Vargas ele é ruim, Vargas é legal, Vargas não é legal, Vargas fez o bem, Vargas fez o mal. Essa é uma questão muito grande que se fala cotidianamente. O que é que a gente sabe? Que muita coisa que a gente tem hoje foi Vargas que criou. Vargas ele transformou a concepção política brasileira, Vargas ele transformou a relação entre governo e povo, tá ligado? Vargas inicia um período que a gente chama de populismo no Brasil, ao qual ele governa. Ele governa, é muito doido. Porque o populismo, a gente vai falar, mandar aqui algumas aulas, que chama República Populista, que é ele inicia o populismo, mas existe a tal República Populista, onde vários presidentes vão adotar uma medida parecida com a dele. Então a gente tem, Vargas é muito massa que eu digo assim, gente, é muito complexo, porque ele é amigo do povo, ele abraça o povo, ele gosta do povo, mas ao mesmo tempo ele é super ditador, ele é super autoritário, ele ataca, ele reprime, ele censura, ao mesmo tempo que a galera gosta dele. Então, para vocês terem noção, a importância de Vargas, né, nessa história política brasileira, que o cara ele vai governar como uma ditadura por 15 anos. Essa ditadura passa por 3 fases: governo provisório, Constituição e Estado Novo, tá ligado? Isso 15 anos. Beleza. Passa por 3 fases. Ele sai do governo. Ele sai do governo e coloca alguém que é da alçada, é do grupo político dele, que é o Dutra. Dutra vai lá, governa o Brasil por 5 anos, que na época o presidente governava por 5 anos. 5 anos depois de Dutra governar, tem as eleições. Quem se candidata a presidente? Getúlio Vargas. E quem ganha? Getúlio Vargas. Então, você vê um ditador que sai do poder de forma democrática e volta ao poder de forma democrática. Só que a gente não vai. Tem um filme, tem até na Netflix que eu estava olhando, pesquisando um pouquinho. Tem na Netflix. Depois vocês podem dar uma pesquisada. Getúlio. Esse filme Getúlio se passa depois da era Vargas, beleza? Se passa já na República Populista, que é quando ele vai ser assassinado, ele se suicida, ninguém sabe ainda direito, mas isso vai acontecer lá na República Política, porque por agora a gente pode falar na era Vargas, que é quando Vargas tem um poder absoluto, ele é autoritário e tudo mais. Se você quer conhecer um pouquinho mais essa fase da política de Vargas, também tem alguns filmes. O filme que eu mais gosto desse período se chama Olga. É, tirando as questões políticas do filme, é muito massa porque você entende como é que era Vargas. Era um cara super liberal, do Partido Liberal, o nome do partido dele é Aliança Liberal. Ele era super liberal, tipo, vamos desenvolver a questão econômica, chegou a hora das indústrias e tudo mais. Só que ele flertava muito com o fascismo, principalmente com o fascismo e com o nazismo. Ele via no fascismo e no nazismo grandes e bons motivos para governar. Tanto que a gente vai ver muito poder na mão dessas pessoas, pelo menos até começar a guerra. Quando começa a guerra, ele se posiciona do lado dos aliados e deixa o eixo sozinho, mesmo flertando bastante com o fascismo e com o nazismo, pelo menos antes da guerra. Beleza? Então vamos iniciar. A gente está falando aqui de Revolução de 1930. Essa aula vai ser dividida basicamente em 2 períodos. Revolução de 1930, onde a gente vai conversar sobre a Revolução, como que aconteceu essa Revolução, qual foi esse processo, e da outra parte a gente vai conversar sobre a Era Vargas, onde a gente vai ver os 15 anos de governo de Vargas. Nesses 15 anos a gente vai ver tanto questões políticas, como questões culturais, como que Vargas governava. É muito massa, porque a estadual e a federal, ela trata muito mais a questão política de Vargas, essa questão do populismo de Vargas. Já o Enem ele vai tratar mais a questão cultural, como que Vargas manipulou toda a cultura para se auto-eleger, para se auto-reafirmar como um grande líder. E também a gente pode muito bem falar que
o Enem normalmente coloca essa questão contextualizada, como é que está fora e como é que está dentro do Brasil, e como isso se interliga, porque Vargas se interligava, tanto com os Estados Unidos, quanto com Mussolini, tanto quanto o Hitler. Ele era um cara ali que a gente, os historiadores às vezes afirmam que ele acendia uma vela para o diabo, uma vela para Deus ao mesmo tempo, porque ele via os Estados Unidos deu o que ele queria, que era siderúrgica, uma indústria de base para que houvesse outras indústrias no Brasil, coisa que o Brasil não tinha. Já Hitler e Mussolini davam os ideais a qual ele necessitava. E é muito doido, porque ao mesmo tempo que ele via grande importância tanto no nazismo quanto no fascismo, ele ataca grupos nazistas e fascistas dentro do Brasil, que a gente viu na aula passada, que é os integralistas. Eu espero que vocês gostem dessa aula tanto quanto eu gosto de falar. Vocês devem estar vendo no meu brilho nos olhos de falar sobre isso, porque eu gosto demais. Vamos lá, então. Esse aqui é o Getulão. Ele, que é o Getúlio Vargas. Esse captura feito durante esse período de Era Vargas. Vocês podem notar que todas as fotos dele do período Vargas, ele está com cabelo preto. Já o período a qual da República Populista, que ele vai governar depois, por voto mesmo, ele já vai estar com cabelo branquinho, beleza? Já é um período já posterior. Vamos lá. Vamos entender esse contexto, que é a qual ele dá o golpe de Estado. A partir de 1920, começou a surgir no cenário nacional alguns fatores sociais e políticos que contribuíram decisivamente para o declínio derrotado da República Velha. O agravamento da crise econômica, a eclosão de revoltas e levantes militares, o crescimento das camadas sociais urbanas, além do acirramento dos conflitos políticos devido à progressiva divisão das oligarquias dominantes, formavam um conjunto de fatores que provocaram a Revolução de 1930. Mano, se eu fosse vocês, printava esse textinho aqui, porque ele está muito perfeitinho. Ele dá o contexto exato. O que a gente pode ver que é a base ali da Revolução de 1930? Mudanças. O Brasil, desde o começo do século XX, desde o começo da década de 1920, está passando por mudanças drásticas. A gente viu as revoltas que surgiram, como, por exemplo, a revolta da vacina, que é a partir de 1920. A gente viu, por exemplo, a Semana da Arte Moderna. O Brasil está ansioso para essa mudança, algo mais moderno. A gente estava empurrando, não queríamos mais o Brasil, digamos assim, esse Brasil agrário. A cidade está cada vez crescendo mais. Você pode perceber naquela noveleta, Mundo Bom, que se passa durante os anos 20, muitas pessoas indo para a cidade. Aos anos 20 é o início da chamada êxodo urbano, esse êxodo rural, aliás, onde as pessoas saem da zona rural e passam a ir para a zona urbana cada vez mais. É claro que o boom do êxodo vai ser os anos 70, mas a gente pode perceber no início dos anos 20. A gente viu, por exemplo, que foi nos anos 20 que se iniciou as chamadas revoltas populares, as revoltas operárias e o início desse movimento marxista no Brasil. E é essas revoltas que vai começar a reclamar das oligarquias. Essas revoltas, tanto a revolta dos operários, quanto as revoltas populares da vacina, quanto as revoltas dos militares, essa revolta que vai dar início ao que a gente chama de essa crítica a esse poder oligárquico. Ninguém mais vai falar, poxa, por que a gente fica revezando entre São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que o Brasil é um país gigante, com vários estados, com várias figuras políticas importantes? Por quê? Porque esse questionamento de não ter espaço para os outros estados governar, que vai dar essa crítica. Então, por exemplo, os militares vão fazer crítica, as camadas urbanas vão fazer crítica, as camadas rurais vão começar a criticar essa república oligárquica que não vai mais conseguir se sustentar e vai começar a ruir. Mas a gente tem um grande crash que a gente pode falar desse período. Vamos lá. Uma das mais significativas mudanças ocorridas sociais a partir da segunda metade da década de 1910 foi a urbanização e o crescimento industrial. Devido à adoção de políticas protecionistas e estímulos indiretos, o setor industrial brasileiro expandiu-se e diversificou-se de modo a promover o crescimento nas camadas sociais urbanas. Vocês não podem esquecer, isso é uma teoria geográfica, a urbanização sempre está relacionada com o processo industrial. As cidades crescem a partir do momento que você tem uma industrialização, beleza? Se você pegar antes da Revolução Industrial, mais de 90% da população mundial era rural. Então, por que todo mundo era rural? Quando inicia-se o processo de industrialização lá na Inglaterra, primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial, as pessoas vão fazer esse êxodo rural, saindo da zona rural para indo para a zona da cidade, onde tem mais oportunidade, onde tem mais emprego, onde eles vão ser explorados mais, onde vai faltar comida, onde vai faltar mais desgraçada da porra, tanto que eles vão começar a fazer filhos.
O mundo se divide em antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial. Essa visão de família, a qual a gente concebe hoje, pai, mães e filhos, é uma concepção familiar que surgiu na Revolução Industrial. Porque antes da Revolução Industrial não tinha essa concepção de. Eita, não tinha essa concepção de família a qual a gente tem hoje. Antes da Revolução Industrial era pai, mãe, tio, filha, todo mundo era, sabe, o que acontece provavelmente na sua casa em Natal, alguma coisa assim, aquela galera toda lá gritando dentro de casa, aquilo era considerado família. Somente depois da Revolução Industrial que passa a ser mãe, pais e filhos. O resto vira parente, né? Que rima com serpente. Brincadeira. Então, a partir disso que a gente tem essa mudança de visão. Então, a Revolução Industrial é muito grande. No Brasil, nossa industrialização é tardia, vai ser a partir dos anos 20. A partir de 1910, que vai ser começa a crescer propriamente dita a Revolução Industrial, porque essas oligarquias agrárias ela já não está tendo a mesma força. Então, essas principalmente em São Paulo, começam a surgir as indústrias. Essas indústrias que elas surgem para atender necessidades, obviamente, dos donos de café. Por que, professor, os anos de 1900? Por que os anos 10? Acontece a Primeira Guerra Professor, Mundial. Oi? teve mais algum um estado barra cidade que começou a se desenvolver além de São Paulo nesse período aí? Sudeste. Os estados do Sudeste, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Sim. Gerais, onde acontecem as primeiras indústrias. Beleza? Depois, a partir de 1930, a gente vai ter algumas regiões do Sul. Mas Norte e Nordeste, não, é bem tardio. Norte e Nordeste, as indústrias do Norte e Nordeste, vai ser durante a ditadura militar. Uhum. Tá bom? Tá bom, beleza. Eu Beleza. tava tentando sintonizar essa questão. Pois é por Norte causa. aqui pra Por, mim. essa questão de industrialização, ela explica a urbanização brasileira. E a urbanização brasileira explica as regiões mais ricas do Brasil. Por que, que a região sudeste é a mais populosa? Porque foi lá que se industrializou primeiro. Por que, que lá é mais rico? Porque lá industrializou primeiro. Porque lá tem indústria. Entendeu? Por que, que o PIB de Manaus é tão grande? Por que, que Manaus tem a maior cidade da região norte? Porque lá tem indústria. Uhum. Entendeu? A indústria ela explica muito a questão de riqueza dentro desse mundo contemporâneo. Então, a gente, por isso que não tem como dissociar. E é por isso que Vargas, economicamente, vai ser a grande revolução. Porque ele vai tirar da mão desses agricultores, da mão desses agroexportadores, esse controle da economia brasileira. Ele vai começar a focar na economia industrial. Por isso que ele está sacando, tá ligado? Essas mudanças. Por isso que ele vai à frente dessas mudanças. Beleza? Beleza. Ok. Então, se você se perguntar por que os anos 10 é tão importante para a industrialização brasileira? Porque a Europa estava em guerra. Se a Europa estava em guerra, e principalmente a Inglaterra, que era o principal vendedor de produtos industrializados, ela também está envolvida em guerra. O Brasil vai ficar sem produtos industrializados? Não. O Brasil vai começar a fazer suas próprias indústrias. Por que ela está, porque a Inglaterra está em guerra. E aí começa a surgir as primeiras indústrias, grandes indústrias brasileiras, ainda tardiamente, sem grande apoio e tudo mais. Só que com indústrias, obviamente, começa a puxar mais gente para a cidade e essa cidade começa a ficar maior. Uma cidade maior, mais insalubridade, mais doenças e tudo aquela coisinha que a gente falou quando a gente viu Revolução, quando a gente viu Revolta da Vacina. É uma cidade grande, pobre, uma organização completamente. Aliás, é uma cidade sem organização, né? Porque, por exemplo, nós temos uma visão de a nossa cidade, Boa Vista. A nossa cidade é uma cidade planejada. Desde lá da bola para frente, tudo é planejado. Agora visualiza uma cidade onde não é planejado como São Paulo. São Paulo não é planejado. Não tem ruas retas igual a gente tem, não tem avenidas largas igual a gente tem. Então, a visão é totalmente diferente. Em São Paulo, principalmente é chamado ABC Paulista, vai acontecer um grande boom de desenvolvimento industrial. É lá que vai acontecer as indústrias e vai chamar muita gente para lá. Tanto que só São Paulo tem mais de 12 milhões de pessoas. Só São Paulo. Beleza? Olha aqui, uma das primeiras indústrias lá nos anos 10.
Beleza? Lembrando que se a gente fosse falar, a primeira indústria no Brasil é na década de 50, lá com Barão de Mauá. Só que os empreendimentos dele não deu certo, boa parte das indústrias a qual ele montou quebrou e tudo mais. Vamos lá. A expansão da indústria fez surgir a burguesia industrial, a classe média e o operário, nas regiões do sul e sudeste do país, onde todas essas transformações foram mais intensas. O surgimento e o crescimento desses novos grupos e classes sociais colocaram em crise o domínio político exclusivo das oligarquias agrárias. Olha como a indústria ela é capaz de transformar uma sociedade em si. Quando a sociedade começa a dar mais poder para esses industriais começam a ganhar mais força. Lembrando que a indústria brasileira, ela não tinha, por exemplo, não é igual à indústria europeia, que era uma indústria de exportação. A nossa indústria surgiu nos anos 10 por uma necessidade interna de produtos industrializados. Então, a necessidade é colocar dentro do nosso país os produtos industrializados. Então, ela tem uma necessidade muito mais interna. Mas mesmo assim, esses primeiros donos de indústrias começam a ganhar um poder cada vez maior. Essas pessoas moravam na cidade e começam a tirar pessoas da zona rural. Tirando gente da zona rural, esse grupo agroexportador, a qual tinha muita gente, uma mão de obra lá barata e abundante, começa a perder mão de obra. Perdendo a mão de obra, você não consegue mais. A gente sabe, não sei se a gente convive com o meio rural o tempo todo. A gente sabe quanto é difícil manter uma mão de obra rural. E aí essas pessoas começam a perder, porque essa galera da zona rural, ela começa a ir para a cidade em busca de melhores condições de vida. E é isso que vai acontecer. E essas oligarquias começam a perder o poder. Eles começam a perceber que não tem como mais sustentar um país tão agrário, tão dependente desse poder agrário, principalmente do café. E o café começa a perder espaço na indústria, começa a perder espaço na economia brasileira. Olha aí, o 1º de maio no Brasil, uma das primeiras, isso aqui na cidade de São Paulo mesmo, que é a festa do trabalho, dia do trabalho, dia 1º de maio. Beleza? Olha aqui umas fotos de indústrias do Brasil no começo, bem rudimentares ainda, o que na geografia a gente chama de indústria tradicional, que é essa indústria de chaminé, onde utiliza muita mão de obra humana. Beleza. As camadas sociais urbanas, principalmente a burguesia, passaram a reivindicar participações nas decisões governamentais e reforma nas instituições políticas. Surgem, então, exigências de mudança no sistema eleitoral, de modo a acabar com a fraude, a corrupção, o coronelismo. Passa a pressionar também por mudanças na política econômica, reivindicando maior investimento e o incentivo público ao setor industrial e o fim da política de apoio exclusivo do café. Porque a gente tem uma economia baseada no café, onde os cafeicultores ganhavam um papel quase que exclusivo dentro dessa política brasileira. Beleza. Com esse crescimento das sociedades urbanas, essa visão de mundo começa a se modificar. A cidade começa a engrandecer o foco. E aí a cidade, com sua modernidade e tudo mais, começa a exigir coisa diferente. A gente não consegue mais aceitar tantos absurdos do governo. Se liga, se você pegar, tipo, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, coisas que acontecem hoje na política talvez passaria despercebido. Só que a gente, quando está na cidade ou nessa zona urbana, e olha que a sociedade, essa zona rural, zona urbana, zona rural, já mudou bastante. Mas a gente tá exigindo cada vez mais. A mentalidade de alguém de Boa Vista é diferente da mentalidade de alguém do Cantar. Não é sendo preconceituoso, mas a visão de mundo modifica completamente. E essa galera de São Paulo, que estava convivendo com essa necessidade, esse mundo cada vez mais moderno, eles vão começar a querer exigir mudanças. Essas fraudes que naturalmente aconteciam nessa república oligárquica não vão ser mais aceitas. Poxa, como assim morto votar? Como assim a gente vai aceitar coronel com a espingarda na minha cabeça exigindo voto? Se o cara se elege com votos de cabresto, ele não merece o voto. Ele não merece estar no poder. A gente quer colocar pessoas com a liberdade. E aí começa a se discutir em voto secreto, começa a discutir em um voto universal, começa a se discutir até mesmo em voto feminino. E tudo isso começa a ser discutido no Brasil, porque isso é ser moderno, gente. A gente lembra que eu falei para vocês que a Princesa Isabel já falava de voto feminino? Pois é, o voto feminino só vai surgir na era Vargas, onde as mulheres vão ter direito a voto. Isso depois, ó, de muita luta. Beleza? Então, essa modernidade, essa sociedade urbana começa a ditar as regras. Opa!
Olha as primeiras reivindicações, principalmente as reivindicações trabalhistas, necessitando. Inclusive, se eu não me engano, foi um tempo atrás, passou uma série que se passou durante essa Revolução de 1930. Agora eu não estou lembrando o nome da série. Era uma série humorista, só que se passava durante os anos 30. Depois eu vou pesquisar. Beleza. Por outro lado, o operariado, cresce em número e em organização, provocando o surgimento de sindicatos trabalhistas. Os sindicatos trabalhistas lutaram contra as longas jornadas de trabalho, os baixos salários e as condições degradantes do ambiente frágil e a vigilância da opressão social, da opressão policial. Desculpa o erro de português, lutaram. Lutaram com a M, beleza? Não lutarão, porque lutarão em futuro. Desculpa aí. Então, beleza, gente. Aqui, esses operários que estão ganhando uma força cada vez maior, eles começam a se juntar em sindicatos. Sindicatos é uma coisa lá da Europa, mano. E aí você já está vendo uma relação muito próxima com o Brasil. Vocês lembram como é que Hitler tratou os sindicatos? Como é que Mussolini tratou os sindicatos? Mussolini, ele aproximou os sindicatos perto dele para afastá-los do comunismo. E se liga nessa aí. Esses sindicatos começam a se organizar e começam a exigir, e começam as primeiras grandes revoltas. Essas grandes revoltas estavam principalmente batendo de frente com esses interesses oligárquicos desses cafeicultores. Para as elites dominantes, as reivindicações trabalhistas eram tratadas como caso de polícia, mas a constante repressão policial contra os trabalhadores não impediu, porém, a inclusão de greves por todo o país. As pressões e reivindicações crescentes do operário urbano apontou para a necessidade de uma política de caráter governamental, de ampliação e proteção dos direitos trabalhistas, que assegurava condições dignas de trabalho e remuneração. E aí eu lhe pergunto, será que o Brasil tinha uma CLT? Uma consolidação de leis trabalhistas. O Brasil tinha lei trabalhistas? Não tinha, gente. Esse grupo operário, agora que tinha. Cara, a gente está falando de um Brasil que há 50 anos tinha acabado a escravidão. Então, a gente ainda tinha, não, se brincar, a gente até tem ainda, uma relação com o trabalho braçal de grande exploração, de opressão. Então, era isso, por exemplo, o cara fazia uma greve no Brasil nos anos 20, o dono da empresa chamava a polícia para meter cacetete todo mundo, bater mesmo, espancar. Os líderes eram presos por fazer greves, porque a greve não era ali, não tinha um poder, não tinha uma lei que garantisse a greve. O cara trabalhava 16, 14, 18 horas diárias sem uma remuneração digna. E essas pessoas começaram a se revoltar e exigir essa mudança. No entanto, a gente está falando de uma república oligárquica. Essa república oligárquica que matou a galera de Canudos, que atacou as pessoas na Guerra do Contestado, que vai matar os cangaceiros. Essa mesma república oligárquica que atacou com violência na revolta da vacina, na revolta da chibata, todas essa república oligárquica que é costumeira em tratar confusão não, qualquer briga que contestasse seu poder com bastante violência. E a gente vai ver isso. Só que aquela parada, quanto mais violência o governo fazia, mais revolta causava na população e mais seu poder é questionado. Também neste período surge o primeiro movimento político e militar que marcara a presença nos cenários política nacional e influenciará os rumos das decisões governamentais. Liderado pelos jovens oficiais do Exército, os tenentes e, em menor número, os capitões, o tenentismo surge como um movimento de satisfação da oficialidade militar diante dos problemas políticos, sociais e econômicos do país. Só que se liga, esses militares, eles estavam preocupados com questões políticas, sociais e econômicas do país? Estavam. Mas eles estavam antenados aqui, por exemplo, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto era ordem progressa, né? Uma ideia bem positivista, a qual acreditava que apenas com uma ditadura poderia se ocasionar o progresso no Brasil. Então eles falavam, olha, a ditadura vai ser legal. Se a gente fizer uma ditadura e centralizar a mão na mão, o poder na mão de alguém que pode realmente fazer as coisas mudarem, a gente vai conseguir melhorar de vida. A gente vai conseguir modificar a história do Brasil. Só que, obviamente, começam a surgir esses movimentos de repressão, de briga, de operário, e começa a surgir esse pensamento, caraca, olha o comunismo crescendo no Brasil, olha o socialismo crescendo no Brasil, partidos comunistas, partidos socialistas começam a ser criados no Brasil, principalmente depois da Revolução Russa e da União Soviética, o socialismo começa a ganhar uma força muito grande no Brasil. E, obviamente,
começa a surgir o socialismo, começa a surgir esse poder contra ele, que é essa burguesia industrial que também estava sendo formada no Brasil e cresce de importância, tal como esse poder dos operários. Olha aqui a revolta tenentista. A gente já viu isso e você não pode esquecer. A revolta tenentista mostra como que o exército também está em insatisfação com o governo. E, mano, a gente sabe que o exército é um grande poder político no Brasil. É, se você for para outro país, não tem grande poder, mas no Brasil o exército tem grande poder político, sim. E aí Vargas vai se unir com esses revoltados do exército para dar seu golpe. Mas a gente ainda está nesse contexto. Entre 1921 a 1930, o movimento tenentista realizou várias revoltas e rebeliões armadas, com o objetivo de derrubar os governos oligárquicos e assumir o poder. O primeiro movimento tenentista ocorreu no dia 5 de julho de 1922 e ficou conhecido como Revolta do Forte de Copacabana, a qual a gente já ouviu falar, então não vou me aprofundar bastante. Mas, o que você não pode esquecer? Que a Revolução de 1930, ela tem suas raízes ideológicas de revolta contra o governo nessa revolta tenentista. Os militares lideraram esse movimento eram contrários à candidatura do mineiro Arthur Bernardes, representante das oligarquias cafeicultoras de Minas Gerais e São Paulo na disputa eleitoral deste ano à presidência da República. Mas a oficialidade rebelde foi derrotada das forças militares fiéis ao governo. E aí você tem a revolta lá, a passeata de Copacabana, onde apenas 18 tenentes e um civil vai lá exigindo a queda do governo e todos eles são mortos. Em 1924, eclode a revolta tenentista em São Paulo. Mas, após violentos confrontos, os revoltosos são derrotados de novo. Os que conseguem escapar do cerco e da perseguição se refugiam no interior, junto-se a outro movimento revolucionário tenentista também, provenientes do Sul, que é qual? Alguém lembra? A Coluna Prestes. Então, esses revoltosos da tenentista se juntam no sul do Brasil, vão para o interior. E aí, em 1925, acontece a Coluna Prestes. Só que, diferente da revolta tenentista, que tinha um cunho totalmente positivista, a Coluna Prestes é algo comunista. A Coluna Prestes, ele marcha por todo o interior do Brasil, tentando ali, pregando, digamos assim, pregando a palavra do comunismo, pregando a palavra de Karl Marx, pregando a palavra de Lenin por todo o Brasil, tentando fazer o que aconteceu lá na União Soviética. O campesinato se juntar com os operários e exigir uma revolução socialista. Obviamente, isso foi fracassado, até porque o governo atacou muito ferozmente a Coluna Prestes. Composta por centenas de oficiais e soldados liderados por Miguel Carlos Luiz Carlos Prestes, a coluna percorreu cerca de 24 mil quilômetros pelo interior do território brasileiro. Após anos de marcha e inúmeros confrontos com as forças militares e governamentais, a coluna Prestes terminou em 1927. Os tenentes fariam parte das forças políticas que vão desencadear a Revolução de 1930. E, novamente, aí a gente está vendo uma outra força, uma outra grande relação aí. E é muito doida. Porque Vargas, ele era anticomunista, mas ele vai assumir vários posicionamentos da esquerda, vários posicionamentos que eram dos comunistas, que eram dos socialistas. E aí começa a ser o grande problema. O café começa a ser um grande problema no Brasil. E aí você tá vendo, olha aí, a dificuldade que esse cara está carregando o café para cima, lá para onde Deus, né, está tendo. E aí começa essa crítica a esses cafeicultores, tanto de Minas Gerais quanto do Sul, tanto de Minas Gerais quanto de São Paulo. Beleza. Mas tem algo que vai ser, tipo assim, saca? A paulada final na cabeça da oligarquia. A crise de 1929. Poxa, professor, como que algo que aconteceu em outubro de 1929, lá no Rio, em Nova York, vai ter efeito no Brasil? Gente, a gente tem que pensar, né? A indústria. Se liga. Era como se for a indústria é algo completamente globalizado, né? Ela dá a ideia de globalizado. Então você tem a, a Inglaterra tinha as indústrias, os Estados Unidos tinham ferro. E o Brasil tinha o quê para atender essas indústrias? O café. Então, por exemplo, a indústria tinha indústria, os Estados Unidos falavam que tinha o aço para fazer essa indústria, a Inglaterra tinha um carvão para movimentar essa indústria, e o Brasil tinha um café para movimentar os trabalhadores. Por isso que o café vai ganhar grande importância na Revolução Industrial. O café é o que dá força. Descobriram que antes da Revolução Industrial, o café era coisa de elite, açúcar era coisa de elite. Na Revolução Industrial para cá, o café se torna
torna algo popular. Todo mundo toma café. Por quê? E aí você tem, vão dar nas indústrias, vão dar café para a população, para os operários conseguirem se manter acordados. Poxa, trabalhar 18 horas não é fácil. E o café facilitava bem a vida. Acho que por isso que o professor bebe tanto café, porque o professor é batalhador. Minha parte aqui, né? Em 1929, a economia mundial é abalada por uma forte crise provocada pela falência da Bolsa de Valores de Nova York. A crise de 1929 atingiu duramente os Estados Unidos e os países europeus, sendo ainda um país predominantemente agrário, exportador de produtos primários, principalmente o café, e tendência de mercado em empréstimos externos. A crise de 1929 atingiu duramente a economia do Brasil. A indústria do Brasil até então era uma indústria pífia, fraca, digamos assim. E a economia ainda estava totalmente arraigado nessa concepção do café. Quando chega a Revolução, a crise de 1929, os principais compradores do café brasileiro falaram: aí, pá, não temos mais dinheiro no Brasil. Foda-se você, meu querido. Você que lute. E aí a gente começa a estocar café. Estocar café. E é muito doido, cara. Parece que Deus estava muito puto com o Brasil. Porque era a mesma época que o Brasil atingiu o auge na produção do café. Tipo, cara, produzimos demais. Aí produzimos demais. E não tinha ninguém para comprar café, mano. Tu tá ligado nisso? Então, tu imagina bem aí tipo assim, a loucura. Porque, muito doido. A galera tava com medo de acontecer isso com a soja devido à crise de 1920, de 2020, crise do coronavírus. A galera falava, caraca, como é que vai acontecer com os produtos agrários brasileiros? A gente está vendendo normalmente, diferente da crise de 1929, onde nós produzimos pra caralho, produzimos muito e não tinha para quem vender, causando uma crise. E aí os jornais iam dessas imagens, a gente já viu, né? Wall Street Crash, Black Thursday in America, que era a capa, né? Que é o crash de Wall Street. Olha aqui também nos Estados Unidos, bem no dia da Quinta-feira Negra, o dia que quebrou a Bolsa de Valores e a galera na rua desesperada porque perdeu tudo o que tinha invertido. Então é nesse contexto de revolta tenentista, de coluna Prestes, do crash da Bolsa de Valores de 29, que vai surgir a derrocada dessa República do Café com Leite que não vai mais conseguir sustentar. Só que a gente está passando em 1929 uma eleição presidencial. E a gente vai ver. Nesse contexto, os mercados consumidores encolheram drasticamente. Diante da crise, os cafeicultores recorreram, como de costume, ao apoio do governo federal, que, porém, foi incapaz de dar continuidade à política de proteção ao setor. Por este motivo, a crise de 1929 também foi um importante fator a contribuir para o enfraquecimento político das oligarquias cafeeiras. E, além disso, deixou claro que as elites dominantes a inviabilidade dos limites do modelo econômico agroexportador. A gente não tinha mais como ter uma economia totalmente sustentada em agroexportação de um único produto, que é o café. Então, começa a se criticar exatamente isso. Normalmente, quando aconteciam umas certas crises na produção de café, o Brasil, esses cafeicultores recorriam ao poder, ao presidente da República, que era o cafeicultor, e esse cara falava, beleza, eu vou ajudar vocês. Agora não tinha mais como, porque estava todo mundo quebrado. E aí você tem os caras que eram a pica do café, tá ligado? E tinha muito poder, quebrado. Tipo assim, invertiu tudo ali, tá tudo ali, e ele quebra. Não tem mais dinheiro para sustentar. E aí entra na falência. Quem estava melhorzinho? A galera da cidade. E aí todo mundo que estava na zona rural, o que vai acontecer? Vai todo mundo correndo para as cidades para tentar conseguir empregos nessas cidades que estavam se industrializando e tudo mais. Beleza. Começa as revoltas em 1929. Na sucessão presidencial de 1930, São Paulo e Minas Gerais discordaram sobre o nome do candidato que disputaria o pleito. O então presidente Washington Luiz, que a gente já viu ele, apoiou a candidatura do paulista Júlio Prestes, ao invés de apoiar a candidatura do mineiro Antônio Carlos. Cara, o trem estava tão feio que até essas oligarquias que estavam acostumadas, mano, em alternar poder, começou a questionar eles próprios. Então, o Washington Luiz, que era São Paulo, que era paulista, eu falando de São Paulo, que era paulista, em vez de indicar para a sua sucessão presidencial o presidente de Minas Gerais, ele fala: não quero, obrigado. Não quero. Vou indicar um paulista. Indica um paulista, causando uma revolta dos cafeicultores, dos donos de cabeça de vaca de Minas Gerais. E essa galera começa a ficar puta com então o presidente Washington Luiz. Só que o Washington Luiz estava no poder, apertou foda-se. E indica Júlio Prestes. E, mano, Júlio Prestes e Carlos Prestes, lá da coluna Prestes, são duas pessoas completamente diferentes, beleza?
Prestes, apesar do nome. Se eu não me engano, eles eram parentes, mas eles tinham concepções de realidade, de política completamente diferentes. Por que Carlos Prestes vai ser preso? Que a gente vai conversar daqui a pouco. Beleza? Então separem. Então Júlio Prestes, ele vai e é o grande candidato a ser presidente da República. Fazendo Minas Gerais trair essa oligarquia cafeicultora e começar a apoiar outros. O certo seria Antônio Carlos, só que infelizmente ele foi gongado e não conseguiu. E aí é cara do então traidor Júlio Prestes, Washington Luiz, aliás. Olha aí, Washington Luiz, o último presidente da República Oligárquica. Beleza. Essa atitude levou Minas Gerais a romper com a aliança com os paulistas e a apoiar as oligarquias de outros estados, como Rio Grande do Sul e a Paraíba. Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e a Paraíba, no Nordeste. Desse modo, esses três estados formaram um grupo político de oposição chamada Aliança Liberal. Então, a Aliança Liberal foi um partido criado para se opor a essa República Cafeeira. Aí tu vai falar, poxa, mas essa República Oligárquica tem dentro do partido, tem dentro do partido da Aliança, alguém que era da República Oligárquica. Sim, mas os caras foram traídos. E aí, quando tu é traído, o que tu faz? Tu se junta com o teu inimigo para derrubar aquele que te traiu, aquele filho da puta que te traiu, né? No caso, o Washington Luiz. Só que aí, todo mundo sabe o que acontece, né? Nas eleições de 1930, a Aliança Liberal apresentou como candidato o presidente gaúcho Getúlio Vargas. E aí, o vice dele seria o paraibano João Pessoa para ser presidente. Foram derrotados pelo candidato do governo. Óbvio! O governo sempre vence no Brasil, gente. Vocês podem notar. É muito difícil. O governo tem que fazer muita burrice, ainda mais nesse período, para não conseguir colocar no poder o cara governista. Porque, velho, mano, a gente ainda tá falando da República, da política dos governadores ainda estava vigente, os coronéis ainda estavam vigentes. Então, o Júlio Prestes, mesmo traindo essa aliança governista que durou no Brasil por mais de 30 anos, ainda assim, o cara, o Júlio Prestes, ainda vai conseguir se candidatar e ser eleito presidente do Brasil. Mas Júlio Prestes não chegou a tomar posse porque mês depois da eclosão, mês depois das eleições, eclodiu a revolução e colocou Getúlio Vargas no poder. Então, Getúlio Vargas, ele perde as eleições. Sim. Sim, cara, futuro aprovado. Ele perde as eleições. Então, ele vai ficar putaço e vai se revoltar contra esse poder e vai buscar vingança. Júlio Dornelles Vargas. Então, esse cara, Getúlio Vargas, ele vai correr atrás de dar um golpe. E aí ele vai se juntar com essas massas, essa burguesia industrial, os militares, e vai juntar aquela galera que era contra a então presidente, que seria o Júlio Prestes, a derrotar ele. E aí, João Pessoa, que era o vice-presidente Getúlio Vargas. Olha aí, foi assassinado o presidente João Pessoa da Paraíba. O criminoso Duarte Dantas atacou de surpresa e foi ferido o motorista da vítima. Então, o crime impressionantemente fundamenta a capital pernambucana. O então presidente, o então vice-presidente é assassinado, mostrando o lado obscuro da República do Café com Leite. Revoltada com essas brigas, ele manda matar o vice-presidente, o que seria o vice-presidente Getúlio Vargas. Tipo assim, saca? Olha aí, Getúlio, não mexe com a gente não, filho da puta. Tá ligado? Então, o cara vai fazer basicamente isso. E aí, só que tipo assim, saca? Os caras são muito burros, mano. Porque eles vão fazer, quando eles fazem, eles colocam em xeque e mostram a verdadeira face deles. E aí, o que acontece depois das eleições? Começa a explodir no Brasil vários brasileiros indo para as ruas reclamar disso, com faixas da Aliança Liberal. Queremos Getúlio no poder, pelo Brasil, tudo. Então, tipo assim, a galera falou, não, a gente quer o Getúlio Vargas no poder. E a população começa, principalmente a população mais urbana, essa galera, vocês estão vendo aí na foto, mano, começa a se juntar, exigindo Getúlio Vargas no poder. Olha aí, anistia, Aliança Liberal. Porque se acreditava que, aí a gente está falando de liberalismo e tudo mais, esse liberalismo, que até então era um liberalismo político, mas também é um liberalismo
econômico, que é esse liberalismo de indústria e tudo mais, eles vão começar a exigir, olha aí na placa, Getúlio Vargas e João Pessoa, essas faixas exigindo de volta a anistia, que era pessoa, pedindo perdão para pessoas que tinham feito revoltas políticas. Essa foto é com certeza em São Paulo. Contando com o apoio militar dos tenentes, as oligarquias dissidentes de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul desencadearam um movimento de revolta em várias regiões do país. Diante de uma iminente guerra civil, as Forças Armadas, até então Exército e Marinha a gente não tinha aeronáutica ainda, deram o golpe de Estado, depondo o então presidente Washington Luiz. O Washington Luiz já estava quase no seu final de governo bem ali, e aí então eles vão derrubar o Washington Luiz. Lembrando que Carlos Prestes, Júlio Prestes, ele conseguiu se eleger, só que ele nem sobe no poder, porque meses antes dele subir no poder, ainda no governo de Washington Luiz, ele é derrubado. E aí então sobe no poder essas oligarquias, esses militares, essa burguesia industrial consegue dar um golpe de Estado e coloca no poder Getúlio Vargas. Olha a galera festejando. Essa aí, tudo a galera festejando o golpe de Getúlio Vargas. Olha aí com os galera isso aqui é no Rio de Janeiro. Olha aí, derrubando eles derrubaram várias coisas que lembravam esses governos das oligarquias do café com leite. Beleza. Uma junta militar transmitiu o governo a Getúlio Vargas, líder máximo da Revolução. Vargas governou o Brasil de 1930 a 1945. Seu governo atravessou uma fase provisória, uma fase constitucional e depois se transformou numa ditadura que promoveu mudanças na economia e na modernização das instituições políticas. Olha aqui, Getúlio Vargas, aí no dia que ele subiu ao poder. E aí, em várias partes da cidade, houve marchas ovacionando a Getúlio Vargas no poder. Nessa imagem, a gente tem, se eu não me engano, Minas Gerais. Quem te viu não te esquece jamais. Olha aqui, na Casa do Catete, que era então a casa oficial do presidente da República lá em Rio de Janeiro. A foto que colocaram de Getúlio Vargas. E aí a gente inicia, propriamente dito, a Era Vargas. Beleza? Pessoal, meu povo, entenderam? Então, só para encerrar essa parte da aula, a gente já está aí no seu tempo. Por que eu prefiro parar aqui? Porque aí fica a gente não se mete num assunto e nem se mete no outro, e aí a gente consegue dividir os assuntos por onde tiro. Aqui a gente viu toda essa concepção da como que o Brasil ele criou meios para essa revolução de 1930. A partir daqui a gente vai ver como que Vargas vai se institucionar como poder. Esse poder que não é eleito, mas bastante apoiado pela população. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer um pouco mais dessa Era Vargas. O que a gente pode falar da importância da Revolução de 1930? A importância é a quebra do poder dessas oligarquias, mas não que essas oligarquias não estejam na Era Vargas. Essas oligarquias vão continuar no poder. Só que o que você tem? Vargas é uma ditadura cívico-militar, onde ele é civil, mas apoiado pelos militares. Muitos historiadores falam que Vargas atrasou a ditadura militar. Essa ditadura que vai acontecer em 1964 deveria ter acontecido lá em 1922 e iria durar por muito mais tempo, ser muito mais repressiva. Mas Getúlio Vargas atrasou isso. Mas a gente está falando de um cara que entrou na história do Brasil por ser muito popular, mas muito autoritário ao mesmo tempo. Então, espero que vocês gostem bastante, gostaram bastante dessa aula. E sexta-feira a gente tem a aula da Era Vargas. Beleza?